Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Um lápis foi colocado a 30 centímetros diante de um espelho esférico convexo, distância focal igual a 50 centímetros, perpendicularmente ao eixo principal. O lápis possui 10 centímetros de comprimento. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a posição e o tamanho da imagem do lápis são respectivamente, e temos aí as alternativas. Repara que alguns valores estão negativos. O que isso representa? Quando a gente estiver falando da posição da imagem, quando a gente utiliza como positivo o local onde está o objeto, a imagem o pelinho é positivo quando ela está para o mesmo lado que o objeto. O pelinho é negativo quando ela está para o lado oposto do espelho. Quando o tamanho da imagem é negativo, representa que o objeto ele tem uma orientação, né? Por exemplo, ele estaria de cabeça para cima e a imagem fica de cabeça para baixo com relação a ele. Então o mais e o menos aí, eles vão te dar a relação, no caso da posição da imagem, se ela está do mesmo lado que o objeto ou do lado oposto do espelho. No caso do tamanho da imagem, se ela está de cabeça para cima ou de cabeça para baixo, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí com essas informações. Então primeiro vamos anotar o que foi dado. Esse lápis aí, que é o nosso objeto, ele está localizado a uma certa distância do espelho. A distância do objeto até o espelho a gente representa pela letra P. A distância focal desse espelho vale 50 centímetros. E você tem um lápis de comprimento 10 centímetros. O comprimento do objeto, que é o meu lápis, eu vou representar pela letra O. Então ele vale 10 centímetros. E o que eu quero descobrir é a posição da imagem com relação ao espelho, que é o pelinha, e o tamanho da imagem, que eu vou chamar de I. Então vamos lá. O que eu consigo descobrir primeiro? O pelinha ele está associado tanto ao tamanho da imagem quanto à distância focal. Sendo que o tamanho da imagem, a equação que relaciona eles, eu teria um problema inicialmente. Porque são duas coisas que eu não sei. Mas a distância focal eu sei, então eu tenho que começar pela equação que ela está relacionada, que é a equação de Gauss. Então ficaria assim, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. Eu tenho F, tenho P, quero descobrir o pelinha. Só tem que tomar um cuidado. No espelho convexo, o objeto fica localizado por um lado e geralmente a gente coloca o lado do objeto como positivo. Mas o foco ele fica localizado para o lado de trás do espelho. Como ele está para o lado de trás, eu tenho que colocar aqui um sinal de menos para representar isso. Então, se está para o mesmo lado do objeto, positivo. Se está para o lado oposto, negativo. Então, na hora de colocar aqui na minha fração, ela vai dar negativa. 1 sobre 50. E isso é igual a 1 sobre 30, que é o P, mais 1 sobre o pelinha, que é uma das coisas que eu quero descobrir. Então, para descobrir o pelinha, eu vou ter que deixar essa fração isolada. Vou tirar aqui o 1 sobre 30, que está positivo, e vou passar para o outro lado da igualdade, negativo. Então, vai ficar assim, menos 1 sobre 50, menos 1 sobre 30. E isso é igual a 1 sobre o pelinha que eu quero descobrir. Então, eu tenho duas frações subtraindo e de denominadores diferentes. Então, eu tenho que descobrir o denominador que é comum a eles. E para isso eu faço o MMC. O MMC entre 50 e 30 é 150. De maneira que o 50 para chegar a 150 eu preciso multiplicar por 3. E o 30 eu preciso multiplicar por 5. Então esses valores eu vou multiplicar lá em cima. 3 vezes menos 1, menos 3. 5 vezes menos 1, menos 5. E isso é igual a 1 sobre o pelinha. Então como é que vai ficar aqui, né? Menos 3 menos 5 dá menos 8. E isso tudo sobre 150 é igual a 1 sobre o pelinha. Para descobrir o pelinha, basta a gente inverter os dois lados da fração. Então vai ficar assim, pelinha é igual
a menos 150 dividido por 8. E isso daqui dá menos 18,75 centímetros. Então descobrimos quem é o Pelinha. Agora a gente tem que descobrir o tamanho da imagem. E aí a relação que a gente vai usar é essa. I sobre O é igual a menos Pelinha sobre P. Onde o I e o O representam os tamanhos da imagem do objeto. E o Pelinha e o P as posições da imagem do objeto com relação ao espelho. Que agora eu sei as duas. O tamanho da imagem estou tentando descobrir. O do objeto a questão deu que era 10. O Pelinha eu acabei de descobrir que vale 18,75 centímetros, mas com sinal negativo. E isso daqui está sendo dividido pelo P, que vale 30. Repara que eu tenho um menos da equação e tenho um menos do valor que a gente acabou de descobrir. Lembrando que esse menos significa que a imagem está para o lado oposto do espelho com relação ao objeto, né? Então não está para o mesmo lado que o objeto. Então como é que a gente pode resolver esse problema, né? Uma das coisas que eu posso fazer é simplificar aqui, ó, o 0 com o 0. E aí o 10 de fato foi embora. Ficou I sobre 1, que vai dar I mesmo. Menos com menos vai dar mais. Então esse valor ele vai dar positivo. Então eu tenho que dividir 18,75 por 3. E isso daqui vai dar 6,25, também medido em centímetros, porque eu coloquei tudo em centímetros até agora. Então se eu reparo também os sinais, o menos aqui, como eu disse, quer dizer que a imagem está para o lado oposto do espelho com relação ao objeto. Ou seja, a imagem ela é virtual. O I, se você reparar, o tamanho dele é menor do que o tamanho do objeto, então a imagem é menor. E o sinal dele é positivo, quer dizer que está de cabeça para cima com relação ao objeto, então quer dizer que a imagem ela é direita. Então além de descobrir os valores, a gente tem como classificar a imagem através dos nossos resultados. Mas a questão não pediu, ela só pediu os valores. E esses valores estão aí representados na letra E.